Olá, meus caros amigos. Dando sequência aqui então, né, essa terceira parte aqui da nossa primeira aula, abordando aqui o surgimento do território goiano no século XVIII, passaremos a falar agora especificamente da atividade mineradora, então, desenvolvida aqui no território goiano, né, de como se deu então essa atividade mineradora. Então vamos lá, olha só pessoal, quando nós falamos no ouro explorado no território goiano, é o ouro de aluvião, o ouro aluvial, encontrado ali no leito dos rios, no leito dos córregos auríferos. Tá? Esta mineração é uma mineração mais simples, não exigia então muita técnica, muita sofisticação. E até mesmo, né, por não exigir muita sofisticação, muita técnica, qualquer um se aventurava ali, que tinha recursos, claro, se aventurava por essas áreas, e muitos acabaram até comprometendo a própria atividade mineradora, já que reviravam o leito dos rios, dos córregos auríferos ali, sem o manejo correto, que por final acabavam dificultando a própria atividade, inviabilizando, já que provocava o assoreamento desses rios, desses córregos auríferos, e a água era essencial para que pudesse ali lavar e separar o ouro do cascalho, né? Mas vamos lá, nós tínhamos nesse período basicamente dois tipos de mineração, né? A mineração de cascalho, que foi a que prevaleceu aqui, né, do chamado ouro de aluvião, e a mineração de morro, tá? Que ela poderia ser tanto a mineração de talho aberto, em que era aberto um corte ali na rocha, para a extração do ouro, com a mineração de mina, que é aquela escavando na rocha em profundidade. Em Goiás, esta mineração de morro, ela até que foi intentada, né? Alguns mineradores se associaram, tentaram aí explorar esse ouro em profundidade, mas foram desastrosas aí as primeiras tentativas. O resultado obtido não compensava o investimento feito. Então podemos dizer que esta mineração de morro em Goiás, ela praticamente ela não existiu. Tá? Então o que prevaleceu na exploração aurífera em Goiás foi realmente a exploração do ouro de aluvião, essa chamada mineração de cascalho, era o ouro encontrado ali no leito dos rios, dos córregos auríferos, né? Fruto de um processo geológico aí de milhões e milhões de anos, na verdade, né? Esse território minerador, então, esses córregos auríferos, eles eram divididos nas chamadas datas. Lembra que eu falei para vocês que cabia ao chefe, então, né, da mina ali, o superintendente de Minas, a divisão dessas áreas, e elas eram divididas em datas. O que era a data? Se quiser tomar nota aí, tá? Eram faixas de terra ao longo do leito dos rios, desses córregos auríferos, né? Cada faixa dessa, ela tinha medida de 30 braças, né? A braça, aí, fazendo a conversão, a braça é o equivalente a 2,20 metros, tá? Então, cada data, ela tinha essa medida de 30 braços, né? Então, era ao longo do leito aí dos córregos auríferos. E o minerador, para iniciar a exploração dessas áreas, ele tinha que ter ali no mínimo 12 escravos. Então, por exemplo, quando Bartolomeu encontra o ouro e inicia essa exploração aurífera, ele separa, ele reserva para si, né, e para o seu grupo ali, para os seus sócios, né, as minas que eles acham serem as mais vantajosas, mas sendo as que eles têm efetivamente condições de explorá-las. Não significa dizer que toda a região seria explorada exclusivamente por ele. Não, seria explorada por ele, por seus sócios, né, mas dentro daquilo que eles tinham condições. Outra parte dessas datas pertencia à coroa, mas como eu já disse, a coroa não fazia, né, essa exploração diretamente, ela leiloava essas áreas, então, aos mineradores que tinham interesse, que tinham condições de fazê-lo. E o restante eram entregues aos demais mineradores. A mão de obra utilizada nessa atividade mineradora foi a mão de obra escrava africana. Portugal já vinha utilizando a mão de obra escrava na economia açucareira, né, no Nordeste, e também implementou o uso da mão de obra escrava na atividade mineradora no Centro-Sul, que também foi, né, a mão de obra utilizada no Sudeste, ali na cafeicultura, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro explorou muito aí também essa mão de obra de seres humanos capturados, trazidos de África para cá e eram então explorados. Vale destacar que estes escravos, né,
eles se rebelavam, né? Em diversos momentos nós tivemos aí situações de revoltas e de fugas que eram constantes, que representam justamente a resistência, né? Dessas pessoas a esse processo de escravização. E quando conseguiam fugir, se agrupavam em regiões que poderiam de alguma forma favorecer a sua defesa e garantir a sua subsistência, formando os chamados quilombos. Tá? Em Goiás, próximo a toda a região mineradora, né, quase toda a região mineradora, formaram-se ali também quilombos. Nós temos ainda inúmeras populações remanescentes desses povos, então, que foram escravizados, que fugiram e se agruparam em quilombos. Uma comunidade muito representativa dessa resistência ao processo de escravização é a comunidade Calunga, no Nordeste goiano. Né? Em todo o país aí, você teve diversas localidades aí em que se formaram quilombos, mas talvez o mais famoso mesmo, né, é do Quilombo dos Palmares, né? Hoje lá na região do estado de Alagoas, certo? Mas isso representa então o processo aí também de resistência à luta dessas pessoas contra o processo de escravização. Mas em Goiás, então, a utilização da mão de obra escrava, ela foi fundamental para a exploração aurífera. Os impostos, né? O imposto cobrado sobre a atividade mineradora, ele era cobrado diretamente pela coroa. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar com duas noções de cobrança do imposto sobre a mineração. Por favor, essa cobrança, entendam isso, essa cobrança do imposto sobre a atividade mineradora, ela é exclusividade da coroa. Tá? Por quê? Outros impostos, como nós vamos ver mais à frente, eles eram entregues a contratadores, que eram pessoas que compravam da coroa o direito de cobrar impostos. No caso da mineração, não. O imposto sobre a produção aurífera era cobrado diretamente pela coroa. E como é que era essa cobrança? Inicialmente, nós tivemos então a cobrança do quinto. Né? O que era o quinto? A quinta parte, 20% da produção aurífera. Em que momento que esse tributo ele era cobrado? O ouro era extraído, ele circulava ali na região mineradora como moeda, então pagava-se, né, comprava-se, vendia e tal, pagando ali com a moeda. Este ouro ele deveria ser tributado, ele deveria ser quintado no momento em que ele fosse retirado do território, que ele fosse ser ali vendido. Aí sim, deveriam levar este ouro à casa de fundição. A casa de fundição era o local, então, ali mantido, né, pela administração para receber esse ouro. Esse ouro, então, ele era fundido em barras, recebia o selo da coroa, recebia a guia de exportação e ele era devolvido, então, ao seu proprietário já descontado a parte que cabia à coroa, o devido imposto, os 20%, o quinto. Tá certo? E aí a pessoa, então, com aquele ouro, já com o selo, com a guia de exportação, ele poderia passar pelos chamados registros. Os registros, tome nota disso daí, os registros eram os pontos de fiscalização, em que esse ouro, então, declarado, já devidamente tributado, ele era ali fiscalizado e tal, e poderia seguir a viagem. Por quê? Qualquer ouro não declarado, não tributado, ele seria então apreendido, a pessoa também iria presa e aí poderia sofrer uma dura pena. Né? Poderia ser, por exemplo, banido do território, ser mandado para fora, expulso da colônia. Então, era um rigor muito grande que a coroa tinha. Né? Aqui nós temos até alguns exemplos aí deste ouro, então, fundido em barras aí, que estão lá no Banco Central, tá? Essas podem ser vistas aí numa visitação que você fizer ao Banco Central. Só que o que acontece? A coroa, ela tinha uma dificuldade muito grande em garantir que todo o ouro extraído, ele estava sendo levado para a casa de fundição para ser quintado. Havia uma dificuldade muito grande em fiscalizar esse ouro extraído e ter a certeza de que ele ia para a casa de fundição e de que nada seria extraviado. Então, como forma, né, de tentar até coibir esse contrabando, a coroa proibiu a navegação nos rios, instituía o caminho real, que era o único caminho que os viajantes poderiam seguir, passando pelos pontos de fiscalização, pelos chamados
registros, né? Ordens de que ninguém deveria passar sem ser minuciosamente revistado, até mesmo o governador. Tá? Então havia ali, né, um rigor muito grande, mas isso não impedia ou não impediu que o contrabando acontecesse. Todos estavam empenhados em contrabandear o ouro. Mineradores, comerciantes, governadores, religiosos, daí nós temos aí até a expressão do Santo do Paúco, né, imagens sacras esculpidas em madeira que também eram utilizadas aí para contrabandear o ouro. Então a coroa não conseguia efetivamente tributar todo o ouro extraído dessas regiões mineradoras. E então ela decidiu mudar a cobrança. Né? Ao invés de se cobrar o quinto, 20% sobre a produção, ela passou a cobrar sobre o número de escravos trabalhando nas minas. Aí eu quero que você tome nota aí. A partir de 1736, tá? Até 1749 para 50, instituiu-se a captação. Tome nota disso, a captação, a partir de 1736. Como é que funcionava então a captação? O ouro já não era mais cobrado sobre o volume ali extraído, mas o imposto, né? O imposto sobre o ouro já não é mais cobrado sobre o volume extraído, mas sim pelo número de trabalhadores nas minas, pelo número de escravos. E por que dessa forma? Como era a coroa portuguesa que controlava esse contrabando, ela sabia efetivamente o número de escravos, de trabalhadores que tinha nessa região. Então ela tinha uma segurança maior que ela estava cobrando, né, o valor que ela acreditava ser o correto ali, que ela não precisava então se preocupar com a questão do contrabando. O fato é que esta modalidade de tributo, né, a cobrança da captação, ela era injusta. Por quê? A pessoa tinha ali 100 escravos, né? Vamos imaginar 2 mineradores, cada um com 100 escravos. E um estava explorando uma mina extremamente rentável, enquanto o outro estivesse explorando uma mina que não desse um resultado assim tão bom. Ambos, por terem o mesmo número de escravos, estavam pagando o mesmo imposto. Isso, de certa forma, acabou por desencorajar muitos mineradores, tendo em vista que esse imposto ele deveria ser integralizado até mesmo antes, né, do fim do exercício ali de um ano, né, de atividade. Então pagava-se uma parte no início e outra na metade do ano, e de forma tal que o minerador ainda nem tinha segurança de que o ouro extraído ali cobriria todos os seus custos. Então isso acabou dificultando muito a atividade mineradora, acabou desencorajando alguns mineradores a partirem rumo a novos achados. Daí então, para Goiás a coroa dá um passo atrás, institui novamente a cobrança do quinto, e coloca ali então, são criadas as chamadas casas de fundição, que nós vamos falar dela mais um pouquinho aí à frente. Tá? Então, foi diante desse temor aí do ouro ser contrabandeado que em 1733 ela instituiu ali o caminho real, instituiu também a proibição na navegação dos rios Araguaia e Tocantins, qualquer comunicação com o norte pela via fluvial estava então proibida, e na passagem dos registros todos, sem exceção, deveriam ser minuciosamente vistoriados ali para ver se não estavam contrabandeando o ouro, levando algum ouro que não estivesse devidamente declarado. O fato mais curioso é que não eram os mineradores os maiores responsáveis por levar este ouro à casa de fundição, mas sim os comerciantes, tá? Assim, os comerciantes, eles eram, e também eram aqueles que tinham maiores condições de contrabandear, porque o minerador ele estava ali mais fixo na região, extraindo o ouro. E o comerciante que abastecia as regiões mineradoras que estava nesse trabalho de ir e vir. Então ele é que ficava com a maior parte, tá? Com o maior volume deste ouro e que deveria então levar às casas de fundição, Então aqui está, que os mineradores eles eram responsáveis, por essa pequena parcela, tome nota disso, tá? Por essa pequena parcela do contrabando. A maior parte do contrabando ele era praticado realmente pelos comerciantes, beleza? Tranquilo?
Então marque aí que em 1736 é que foi instituída a captação, tá? Mas depois a coroa volta, em 1750, institui novamente a cobrança do quinto, e em Goiás foram criadas duas casas de fundição, tá? A primeira foi criada em Vila Boa em 1752, tá? E em São Félix em 1754, certo? Depois, mais tarde, ela foi transferida para Cavalcante, né? Em 1796 e finalmente fechada em 1807. Essa aqui é uma fotografia que eu fiz lá, né? Do antigo prédio em que funcionava a Casa de Fundição, lá de Vila Boa. Está lá essa belíssima construção ainda na cidade de Goiás. Eu não tenho certeza se lá hoje funciona o Ministério Público, alguma coisa assim, mas está funcionando algum órgão público lá na antiga Casa de Fundição. Então o ouro, no momento em que ele fosse ser comercializado, ele deveria ser entregue à casa de fundição. E aí o proprietário desse ouro, quando recebia de volta, já recebia descontado ali, né, os 20% que cabia à coroa. E aí um fato curioso, né? Em 1752 ela é criada e em 1753 Goiás registra a sua maior produção aurífera, né? Ali a região de Vila Boa registra sua maior produção aurífera. Foram 3.060 quilos de ouro, né, no ano de 1753. Beleza? Bom, Goiás, além da exploração aurífera, que é o que merece destaque, né, mas também nós tivemos a exploração diamantífera neste território. Ela não foi tão exitosa como a coroa imaginava, esperava, né? Foram encontrados em 1733 diamantes na região do Rio Claro e Rio Pilões. E a coroa tentou, por diversas formas, barrar a mineração, né, que os mineradores avançassem sobre esse território, porque acreditava-se existir ali um grande volume de diamantes, e então ela esperava um sistema, né, mais rigoroso para que pudesse então garantir que os tributos, né, sobre essa produção diamantífera fossem efetivamente cobrados. E somente já no final da década de 40, lá do século XVIII, é que ela entregou aos irmãos Caldeira Brent, né, que foram contratadores dessa empreitada, para explorar esses rios diamantíferos. Meus caros, foi um fracasso, tá? Foi um fracasso porque acreditava-se ter ali um volume muito grande de diamantes, o que não se confirmou. Tá? Os investimentos feitos pelos irmãos Caldeira e Brent, né, se perderam. Eles não conseguiram nem mesmo recuperar ali o valor investido. Até empréstimos que eles tinham obtido junto à coroa para este empreendimento, eles não foram capazes, então, de honrar, e foi um fracasso total. Estimou-se uma grande produção aurífera, porém, né, no momento em que partiram para essa atividade, para essa exploração, ela não se confirmou. Daí, então, foi um fiasco. De tal forma que falamos, ocorreu essa exploração diamantífera em Goiás? Sim, ela ocorreu. Porém, ela foi importante? Ela foi significativa? Não, não foi significativa, tá? Mas houve aí uma diferença, né? No caso da exploração de diamantes, ela foi entregue, então, a contratadores. Eles se comprometeram a pagar ali um valor X para a coroa, que seria muito maior, né, do que aquele imposto que era pago sobre a produção aurífera, porém, isso não se confirmou na prática, não existia ali o volume de diamantes que eles, então, acreditavam existir inicialmente, tá? Bom, então eu destaquei com vocês que essa atividade mineradora, ela era tributada, ela era cobrada diretamente pela coroa. Porém, outros impostos também eram cobrados nesta região, tá? Porém, esses impostos eram cobrados por contratadores. Quem eram esses contratadores? Eram pessoas que compravam da coroa o direito de cobrar impostos. Tá? Essa compra eram chamados ofícios. Tá? Então, comprar um cargo público, comprar uma atividade pública era mediante o ofício. Alguém pode até achar estranho, mas, por exemplo, comprar o direito de cobrar impostos? Sim. Por exemplo, a coroa instituía lá o caminho real, que era o único caminho que poderia ser feito pelos viajantes. E neste caminho você tinha a travessia em rios. Né? A travessia em rios ali em Canoas, seguindo o curso dessa estrada real, então poderia ter ali o quê? A cobrança das chamadas passagens. Né? Então era um imposto cobrado pela travessia ali nos rios em Canoas. Então a pessoa ia lá,
comprava da coroa o direito de cobrar esse imposto por um determinado período, normalmente era 3 anos, certo? E aí ela comprava da coroa, mediante ofício, né? Então o ofício era a compra do cargo público, né? E ela passava a ter o direito de, por um período, cobrar essas passagens ali nos rios, tá? O outro imposto que nós temos são as chamadas entradas. Cuidado, você tem entrada lá, expedição. Agora aqui a entrada imposto seria o equivalente ao imposto sobre a circulação de mercadoria que nós temos hoje, tá? É o imposto pago pela entrada de mercadoria na região. O curioso aqui é que esse imposto ele era pago a partir do peso da mercadoria. Então vejam que gêneros básicos, ferramentas e tal, né, eram altamente tributados. Isso contribuía também para o elevado custo de vida, de manutenção das pessoas nessa localidade. Um outro imposto que merece uma atenção especial eram os dízimos. Pessoal, o dízimo, originalmente, ele era cobrado pela igreja. Tá? A igreja é quem cobrava o dízimo, era o imposto sobre a produção agropastoril. Isso por que a igreja cobrava o imposto? Nós temos que lembrar que o Estado português era um Estado que tinha uma religião oficial, né? O catolicismo. O rei, ele era rei porque era alguém escolhido por Deus para estar ali naquela condição. E a igreja tinha todo um papel de organização da sociedade neste momento. Então ela cobrava o dízimo a partir ali da produção agropastoril. O fato é que a igreja depois ela abre mão, né, dela cobrar esse imposto em troca de um valor fechado todos os anos. Então ela abre mão dessa cobrança, a coroa paga um valor fixo para a igreja anualmente e a coroa então entrega também a contratadores a cobrança desse dízimo, a cobrança do imposto sobre a atividade agropastoril. Tá? Então dizimar aí, né, acabou assumindo um outro sentido, de não cobrar 10%, mas sim de exterminar. Por quê? Dizimar assumiu esse sentido. Porque esses contratadores eles eram muito violentos ao cobrar este imposto, de tal forma que acabavam desencorajando, né, muitos produtores a empreenderem também nessa atividade, já que eram pesadamente tributados. Mas claro, isso acontecia com os pequenos, com os mais fracos, né? Outro imposto que existia era as cisas, que era o imposto cobrado sobre a comercialização de escravos. Tá? Então você tinha ali um imposto que incidia sobre essas transações, sobre esse comércio. As passagens, como eu falei, né? A travessia nos rios em canoa, né? Deviam ser ali cobradas. O subsídio literário, tá? Subsídio literário foi um imposto instituído já ao final do século XVIII, que era para financiar a educação. Esse imposto incidia sobre a carne verde, né? Ou seja, a carne ali fresca. E as décimas, né? As décimas, elas foram instituídas um pouco mais tarde, já no século XIX, que seria hoje o equivalente ao imposto territorial urbano, ao imposto predial e territorial urbano, né? O ITU e IPTU, que era o imposto sobre os imóveis, tá? Então, esses outros impostos, eles eram cobrados, então, por contratadores, pessoas que compravam da coroa o direito de cobrar esses impostos, né? Essa compra desses cargos públicos se dava, então, mediante os chamados ofícios, beleza? Muito bem, meus caros, essa atividade mineradora, ela foi intensa, porém de curta duração, tá? Dos primeiros achados ali, né, em 1725, quando Bartolomeu encontra ouro, retorna a São Paulo e volta fundando o Arraial de Santana, nós tivemos aí um período, né, de apogeu dessa atividade mineradora que durou aí aproximadamente 30 anos. Quando, em 1753, né, Vila Boa registra sua maior produção aurífera, 3.060 quilos, a partir daí você já começa a ter o quê? Um processo de declínio da atividade. Tá? Primeiramente nos arraiais do norte, tá? E mais à frente um pouquinho nos arraiais do sul. Então, a partir dali da década de 60 do século XVIII, e sobretudo da década de 70 do século XVIII, a chance de um novo empreendimento minerador dar errado era muito maior do que dar certo. Tá? E inicia-se, então, um processo de transição de uma economia mineradora
para uma economia agropastoril. Então, à medida que essa produção aurífera ela vai diminuindo, ela vai decrescendo, algumas pessoas simplesmente abandonam o território, vão embora. Tá? Por quê? Ficar em Goiás significava ter que se dedicar às atividades agropastoris, já que a atividade mineradora estava se esgotando. Então, para muitos não interessava isso. Essas atividades agropastoris elas eram atividades inferiores, o status estava em ser minerador. O roceiro, que era aquele que se dedicava às atividades agropastoris, estava numa condição de inferioridade nesta sociedade, certo? E daí você tem, então, um primeiro processo, que é o quê? Que é de diminuição da população, porque parte dela vai embora, né? À medida que essa produção aurífera vai caindo. E aqueles que vão permanecendo, que ficam no território goiano, vão se ruralizando justamente para se dedicar a essas atividades agropastoris, tá? Tendo a agricultura como um meio ali de subsistência e a pecuária, tá, é que vai lentamente, e aí temos bastante clareza nisso, vai lentamente se firmando como a principal atividade econômica. Tá? Por quê? Essa atividade mineradora, apesar da grande riqueza do ouro, né, de toda a pompa que possa aparecer, mas esta riqueza ela não ficou no território goiano. O que nós podemos dizer é que o ouro ele foi responsável por abrir algumas localidades, abrir alguns caminhos, né? Ele adiantou um pouco o processo de ocupação do território goiano, tá? Que se não fosse encontrado o ouro aí, talvez essa ocupação ela começasse a se dar aí uns 100, cento e poucos anos depois. Então podemos dizer que o fato de encontrar o ouro aqui antecipou a ocupação desse território, mas nós não tivemos excedentes dessa produção aurífera reaplicados no território goiano, né? Todo o excedente, todo o lucro obtido dessa produção aurífera, ela é retirado do território. Daí, então, Goiás vai caindo numa situação de pobreza, de isolamento, com a diminuição populacional e com a ruralização da maioria da população que aqui permanece. Então, Goiás surge como um território de Minas, né, uma sociedade urbana, que é a sociedade do arraial, mas à medida que essa produção aurífera ela entra em declínio, essa sociedade, então, ela vai se ruralizar. E é este processo, então, de declínio da atividade mineradora, né, e o desenvolvimento da agricultura como atividade de subsistência e a pecuária como atividade, né, que vai sustentar a economia goiana, que nós analisaremos na nossa próxima aula, né? O nosso segundo eixo temático aí, nós vamos justamente analisar o que? De forma mais detida, esse declínio da produção aurífera em Goiás e a transição, né, de uma economia mineradora para uma economia agropastoril. Meus caros, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, clique aí que gostou. Se você não gostou, clique aí também que não gostou. Deixe o seu comentário, a sua sugestão. Tá? Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, mas tudo isso, claro, somente se você quiser. Tá certo? Então fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Avante, avante!